Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 24º domingo do tempo comum, mês de setembro, mês da Bíblia, mês de duas cores, amarela e verde. A amarela, prevenção ao suicídio, verde, prevenção ao câncer de intestino. A cada ano vão acrescentando mais cores nos meses. Para nós, mês da Bíblia, e claro, com prevenção contra o suicídio e contra o câncer de intestino. A primeira leitura de hoje é do livro do Eclesiástico e coloca o dedo em uma ferida que também é nossa, não somente do povo da Bíblia do Antigo Testamento. Rancor e raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Também para nós servem essas palavras do Eclesiástico, porque nós também sofremos desse mal. Com muita facilidade ficamos de mal com o outro, independente da amizade, independente dos laços de consanguinidade, se é estranho, se é íntimo, nós temos essa facilidade de ficarmos de mal, como meninos, crianças mimadas, que com qualquer coisa ficam muito sentidas, muito ofendidas, e aí começa aquele turbilhão de sentimentos ruins contra o outro, raiva, ódio, rancor, desejo de vingança, que se dê mal, para me pagar aquilo que fez comigo. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las, diz o Eclesiástico. E o povo diz que quem alimenta sentimento negativo contra o outro, rancor, raiva, ódio, desejo de vingança, é como se tomasse um copo de veneno e desejasse que o outro morresse. Porque esses sentimentos ruins fazem mal, em primeiro lugar, nós mesmos, a quem os cultiva. Talvez o outro nem esteja sabendo que eu estou desejando de mal a ele, e esteja bem, tranquilo, mas eu estou me envenenando. Faz mal, não somente ao espírito, à alma, mas a gente somatiza isso também, sente, produz substâncias no nosso organismo que nos fazem mal à saúde física. E se a gente pensasse, lembrasse disso, toda vez que vem algo, algum sentimento ruim contra o outro, a gente tentaria controlar. Porque nós queremos bem a nós mesmos. Quem deseja o mal para si mesmo? Só se tiver perdido o uso da razão. O evangelho que nós ouvimos continua com o mesmo assunto. Pedro, que sempre fala, vai a Jesus, faz uma pergunta e emenda logo com a resposta, querendo só o carimbo de Jesus, só a confirmação dele. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro acha que acertou, e tinha bastante razão, porque o número 7 na Sagrada Escritura é o número da perfeição. Mas recebe como resposta de Jesus uma negativa. Eu não te digo 7, e afirma 70 vezes 7, ou seja, um número elevado. E nas Sagradas Escrituras o número elevado denota sempre infinidade, sempre, para sempre, perdoar sempre. Eu imagino a cara de Pedro, a cara de decepção. Pensava que tinha acertado. Se para nós perdoar uma vez já é difícil, 7 vezes já estava sobrando demais. E Jesus decepciona Pedro. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Em algumas versões da Sagrada Escritura nós vamos ver Jesus dizendo 70 vezes 7 vezes, um número maior ainda. Depois Jesus conta uma parábola para ilustrar o seu ensinamento sobre o perdão.
Perdão, que aqui é sinônimo de misericórdia, de compaixão, de se colocar no lugar do outro. Um homem tem um empregado que devia demais, não podia pagar, chama e manda comunica a ele que seja vendido. Ele, sua esposa, os filhos, para que a dívida fosse sanada. Ele lhe cai aos pés pedindo compaixão, um prazo. Prazo não adianta para quem nunca vai ter como pagar. É só adiar a preocupação, adiar o problema. Mas o patrão surpreende, não lhe dá um prazo, lhe dá o perdão da dívida. Aquele homem sai contente, não vai ter mais que se preocupar em conseguir pagar o patrão. Está perdoado, não deve mais nada. O patrão usou de misericórdia, de compaixão, perdoando-lhe a dívida. Ele encontra um colega que lhe deve uma mixaria, 100 moedinhas, e toma o lugar de quem pode cobrar. Antes ele estava no lugar de cobrador, humilhado, pedindo prazo. Perdoado, ele se coloca no lugar de quem cobra, mas não copia o modelo do seu patrão que lhe perdoou toda a dívida. Copia o modelo dos bons cobradores e maus pagadores. Sufoca o seu colega. Ele faz o mesmo gesto, o colega faz o mesmo gesto, lança-se aos seus pés, pede prazo, me dá um prazo e eu vou te pagar tudo. Mas ele não repete, não reproduz, não compartilha o gesto do seu patrão, que perdoou. Manda prendê-lo até que pague o último centavo. Os companheiros, vendo isso, sabendo o que tinha acontecido antes do perdão recebido, e sabendo que aquele colega não foi capaz de compartilhar o perdão que recebeu, avisam ao patrão, que lhe chama de volta, e a coisa muda. Agora vai pagar, porque você não soube ser misericordioso para com o seu colega. Eu te perdoei toda a dívida, por que tu não fizeste isso com ele? E o povo diz: a vasilha do ter nunca enche. Quanto mais se tem, mais se quer. E tem pessoas que são capazes de matar e morrer para ter mais, procurando ter mais, acumular. Esse homem tinha tudo já, tinha o perdão, mas não soube compartilhar. E Jesus conclui o trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje com uma frase que não é o forte dele. Ele repetiu isso algumas vezes durante os mais ou menos seus 3 anos de vida pública, mas não é o forte de Jesus. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Por que eu digo que não é o forte de Jesus? Porque ele não veio para alimentar aquela mentalidade do Antigo Testamento de que Deus é carrasco, de que Deus castiga, de que Deus mata o pecador. Ele veio ensinar totalmente diferente, que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é perdão, que Deus é misericórdia. Mas em certos momentos, para dar uma balançada, uma sacudida nos seus interlocutores, a começar dos discípulos que estavam próximos dele, nem sempre entendiam o que ele dizia, Jesus usa essas palavras. Não que ele queira que o fim dos seus seguidores seja este: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ele quer que se convertam, ele quer que entendam a mensagem, que é preciso perdoar, é necessário perdoar, é dever perdoar. Quantas vezes, principalmente os do interior, não ouviram da mãe
Desce dessa árvore que tu vai cair, vai quebrar o braço. A mãe queria que o filho caísse e quebrasse o braço? Não, mas usava de choque para fazê-lo descer da árvore e não se acidentar. Não é que a mãe quisesse que acontecesse, usou as palavras para advertir. O que Jesus está fazendo aqui é uma advertência, para evitar problemas maiores, sofrimento maior. É assim que o meu Pai que está nos céus vai fazer com vocês, se vocês não se perdoarem uns aos outros. Eu tenho uma cicatriz aqui no dedo, um V. Minha mãe catando a minha irmã lá, no terreiro da cozinha tardinha. Eu peguei uma faca velha enferrujada, sem ponta, um broto de fava danta, vários brotos ao redor de um toco. O papai tinha cortado a árvore. E eu comecei a cortar aquele brotozinho, molinho, molinho. Cortava um, pegava outro, cortava em pedacinhos. E aí minha mãe, deixa disso, tu vai te cortar. Corto não, mamãe. Tu vai te cortar. Não, no último broto e no último golpe que eu dei, acertei o dedo e caiu. A pelezinha caiu. Ela disse, eu não disse? Não te falei? O que passa na cabeça da criança? Mamãe queria que eu me cortasse. Ela disse que eu ia me cortar, eu me cortei. Não é isso. A mãe quis prevenir, mas o filho desobediente continuou fazendo o que não devia. Por isso, se acidentou. Mandou minha irmã ir lá no mato, pegar um olho de mufumbo, mastigou, colocou em cima, amarrou, com alguns dias estava cicatrizado. Se ela quisesse que eu me cortasse, ela não teria curado a ferida. E eu trago essa lembrança aqui, bem visível. Deus não quer que soframos, mas se continuarmos no erro, nós vamos sofrer. Domingo passado, se eu não estou enganado, domingo passado, no livro de Deuteronômio, uma das leituras que nós ouvimos dizia isso. O pecador vai morrer. Vai morrer por sua própria culpa. Não que Deus mate, não que Deus queira matar, só quer o nosso bem. Portanto, também desejemos o bem uns aos outros. É fácil perdoar? Não é. Tem gente que diz, eu aguento até a terceira vez, depois da terceira vez não me responsabilizo mais. Pedro achava que 7 vezes era de sobra. Jesus diz 70 vezes 7. Então, perdoar sempre. Primeiro lugar para o meu bem e para o bem do meu irmão. E quem não precisa pedir perdão? E quem não precisa do perdão do outro? Se todos precisamos, devemos também estar dispostos a perdoar quando o irmão reconhecer o seu pecado. E se ele não reconhecer, que perdoemos da mesma forma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.